Olá, este é o Arquivo Vivo. Aqui você sabe como trabalham a polícia, a justiça, o Ministério Público, o jornalista, não é? Como é que a perícia num local consegue desvendar um crime, como a perícia consegue fazer um laudo e que muda completamente uma história. Comigo, Renato Lombardi. E eu, Percival de Souza, hoje contando com o Lombardi mais uma história. Em resumo, um menino cai do alto de um prédio, se estatela no solo, claro, morre. O que aconteceu? Foi jogado? Foi empurrado? Houve negligência? Houve abandono? Como aconteceu isso? Nós vamos falar de um caso que eu vou acrescentar aqui também, descaso, né? Negligência, abandono. Tudo começa com a morte de um menino chamado Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos. E isso aconteceu em 2 de junho de 2020, num prédio de alto padrão, no Recife, capital de Pernambuco. Envolvia uma mulher de um político e o filho de uma empregada doméstica. Essa mulher de um político, que aliás era a mulher de um homem que foi prefeito de Tamandaré, lá na Grande Recife. E no momento que esse menino caiu, só estava o menino, a patroa da mãe desse menino, a empregada doméstica, manicure. A mãe do menino, a empregada, tinha saído com um cachorro, um cão, de propriedade da patroa. Então ela saiu com o cachorro da patroa. O menino ficou lá sozinho com a patroa da mãe, que estava com a manicure, estava lá fazendo as unhas. E aí o menino, numa reação normal de criança, ele sente a ausência da mãe e quer ver a mãe de qualquer jeito. Foi o que ele tentou fazer. E o final foi trágico. Essa patroa, mulher do prefeito da cidade de Tamandaré, que o Percival diz, ela chama-se Sari Corte Real. Mulher da alta sociedade, lá do Recife, de Pernambuco. Ela estava fazendo as unhas e falou para a empregada: você vai dar uma volta com o cachorro, ele está precisando dar uma volta. E aí ela disse, a empregada: olha, toma conta do meu menino, porque por causa da Covid, a creche tinha fechado. E ela foi obrigada a levar o garoto no trabalho. O certo seria, naquela época toda, a patroa, a Sari, dar uma folga para a empregada, dizendo: não, fica em casa com seu filho, afinal, enquanto nós estamos vendo uma pandemia. Não é não, né? Não, tem que voltar. E ela foi trabalhar, só que ela pediu. Disse: olha, dá uma olhada nele aqui, porque ele não está acostumado com um elevador que sobe e desce, um prédio de vários andares, mesmo com toda a sofisticação. E aí, muita coisa levada para um inquérito policial foi exatamente o trabalho das câmeras. As câmeras do elevador mostrando o descaso e a negligência. Por quê? Porque enquanto a empregada foi levar o cachorro para passear, o menino entrou no elevador. E aí tem umas imagens mostrando o garoto no elevador, mostrando a patroa tirando o menino pela primeira vez. Mas ele volta. Uma criança de 5 anos, você quer o quê com uma criança de 5 anos? E volta pro elevador. Aí o que ela faz? Ela, a Sari Corte Real, ela aperta uns andares lá, sai do elevador e deixa o menino no elevador. Exatamente. Então, fazendo isso, o menino fica sozinho, repito, está desesperado para ver novamente a mãe. Era isso que se passava na cabeça. Então ele queria sair de lá. Acabou andando no elevador e parou num lugar onde ficam instalados o ar-condicionado. Lá tem um gradil, não suficiente para proteger o lugar, até porque não foi feito com essa intenção de ter uma rede de proteção, por exemplo. E lá, naquele desespero de ver a mãe, ele não teve apoio suficiente e caiu. Despencou. Você não se justifica a patroa da mãe dele ter deixado ele sozinho naquela situação. Não se justifica. E olha, é uma cena tão triste, tão trágica. Mirtes, que é a mãe do Miguel, ela estava voltando com o cachorro, do passeio do cachorro, quando ela viu o corpo do filho caído. E ela se desesperou completamente, ficou desesperada.
tentou socorrer o menino, uma série de aquela confusão toda no prédio, e o menino acaba morrendo. E a Sari tentou a explicação, ligou para o marido, o marido chegou, ela foi levada para a delegacia. Aí ela é autuada em flagrante por abandono de incapaz. Sim. Aí pagou uma fiança. E foi colocado em liberdade. Pagou 20 mil de fiança, o que para ela não quis dizer significaria nada. Aí se passou a discutir juridicamente essa situação. Porque a lei também é fria diante de um caso como este. Quer dizer, abandono de incapaz tem uma previsão quando se larga uma criança à própria sorte. Quer dizer, se chama incapaz porque ele não tem capacidade de decisão, de raciocinar, ele não tem como fazer nada disso. Agora, como enquadrar juridicamente a patroa? Ela abandonou ou foi negligente? Foi omissa ou abandonou? O menino morreu? Isso aí não poderia ser considerado até indiretamente um homicídio? Dependendo de como isso fosse analisar, né? Exatamente. Então, eis a questão, que aliás foi muito discutida, foi muito debatida. E aí? E aí isso aconteceu, a morte em 2020, em 2022 ela foi julgada, foi condenada a 8 anos e 6 meses por abandono de incapaz com resultado morte. Tá na cadeia? Não, claro que não. A gente já viu outros casos aqui, assassino direto, aquele que vai no seu alvo, na sua vítima escolhida e mata, já estaria solto depois de algum tempo, quanto mais no caso da patroa aí, influente, alta sociedade, marido político, poder social, poder político, tráfico de influência. Quer dizer, contra tudo isso, quem tinha? A mãe do menino, uma mulher negra, pobre, sem recursos, sem condições. Aí é um combate, é um debate jurídico, uma balança do Narciso nessa hora pesa muito mais de um lado só. Que é o que eu ouvi uma vez de um jurista dizendo que tem muitos casos que é o poder econômico contra os homens de bem, né? Aqui o poder econômico falou mais alto e a gente ainda vai contar mais alguma coisinha, enfim. Aí ela está recorrendo. E para anular a sentença, ela está recorrendo em liberdade. E aí a gente sabe como é que é, né? Como é que são os recursos aqui, né? Vai, e até agora, nada. Então você pode analisar e caracterizar aí na prática, bem objetivamente, o que é abandono. Quer dizer, ela, a patroa, determinou, mandou, deu ordens para que a mãe do menino fosse passear com o cachorro. Quer dizer, a mãe deixou o menino, o filhinho lá, cumprindo uma obrigação da patroa. Então a patroa fica com o menino lá e a manicure. Então ela automaticamente se torna, por um tempo que seria até curto, um passeio do cachorro, ela se torna responsável. Você pode analisar isso de causa direta ou indireta, mas de alguma maneira, já que ela se responsabilizou em mandar a empregada passear com o cachorro, e ela ficou, pelo menos temporariamente, responsável com a guarda da criança, claro, ela se omitiu por completo. E mais, nessas cenas gravadas pelas imagens no elevador, fica claro que ela foi negligente, que ela foi omissa. Tudo isso recai sobre ela. Quer dizer, o que ela fez, o comportamento dela, teve consequências. É porque ela chega uma hora que mostra a imagem, ela aperta um elevador e deixa o garoto lá e o elevador vai embora. Quer dizer, ela fala, quer saber? Mas o menino tem 5 anos, tinha 5 anos. Agora, tem um outro detalhe interessante nessa história, que ela ficou tão preocupada, né? Chorou e não sei o quê, lá. E que enquanto a Mirtes chora até hoje a morte do menino, do filho de 5 anos, ela decidiu estudar, estou falando isso da Sari Corte Real. O marido não foi reeleito prefeito da cidade de Tamandaré, mas ela resolveu estudar. E ela fez o vestibular para medicina, entrou em 28º lugar.
Você vê que ela está tão preocupada com a morte de alguém que trabalhava para ela que ela se afundou nos estudos. Pois é. E estudando medicina, quando você termina o curso, Lombardi, você tem que fazer um juramento do pai da ética na medicina, Hipócrates. Ou seja, um dos principais mandamentos éticos do Hipócrates é para o médico, determinando o quê? O seu dever é salvar. Por isso, na formatura, todo médico faz esse juramento. Meu dever é fazer de tudo para salvar, minorar a dor de um paciente. Exatamente o que ela não fez, né, Lombardi? E será que ela foi estudar medicina para salvar, para poder se... Não. Não, ela sepultou mais uma vez o Hipócrates. Agora eu vou contar mais um pouquinho a respeito desse casal, da Sari e do marido do prefeito. Que a gente fala do político aqui, o político só usufrui, né? Aí a Mirtz contou que ela recebia o salário, só que ela não era contratada pela Sari e nem pelo marido. Ela era contratada registrada pela prefeitura, era registrada pela prefeitura de Tamandaré. Ela era funcionária da prefeitura de Tamandaré, trabalhando para o prefeito, na casa do prefeito no Recife. Ou seja, ele, prefeito, fazendo isso, ele não pagava nada. Nada. Quem pagava o salário da empregada era um munícipe. Mas quem mora lá? Através dos impostos, tudo aquilo que você paga à prefeitura. Então ele mesmo estava isento. Quer dizer, não tinha responsabilidade nenhuma, nem moral, nem econômica, nem financeira. Quer dizer, no fundo, aí quando a gente volta para a negligência, para determinadas pessoas, eles são completamente negligentes porque os serviçais são pessoas que simplesmente trabalham para eles dão as costas, não fazem com que alguém que está na tua casa, alguém que está cuidando de você, você tenha o mesmo cuidado com essa pessoa. Ali não teve, em hipótese alguma. Eu achei que esses 8 anos e 6 meses foram muito pouco para um caso como esse. Exatamente, até porque a gente vê dolorosamente nesse caso que a mãe do menino foi o tempo todo tratada como se fosse um ser invisível. Nem toma conhecimento, Lombardi. Ignora, despreza, não dá a menor atenção, não deu nenhuma demonstração de afeto, de respeito, nada, zero, absolutamente nada, Lombardi. Quer dizer que para muita gente é exatamente isso. Simplesmente você paga e não é você que paga, não é ela, no caso dela não era que pagava, quem pagava era a prefeitura. E não deram a mínima atenção para que alguém que entrega um filho, uma criança de 5 anos, você não vai tomar cuidado, conta, porque você precisa fazer a unha. E o prefeito, o marido da patroa, entre outras coisas, fazendo o que ele fez, deveria ser processado e não foi. Não foi, não. Por só não foi reeleito. improbidade administrativa. Quer dizer, usou verba do erário para beneficiar a si próprio, pagando uma despesa, o salário da empregada, uma despesa absolutamente particular. E você que acabou de nos ouvir e de nos ver, eu vou deixar uma pergunta para você. Pensa, o que você faria nesse caso? Que tipo de conduta você adotaria? Se você fosse o juiz, você daria 8 anos e 6 meses para uma pessoa que foi negligente, completamente afastada de tudo, para uma criança de 5 anos que acabou morrendo? Deixo essa pergunta, faça essa reflexão. Até a próxima.